Um cientista acredita em dimensões para mundos paralelos. Ele acha uma fenda graças ao seu dispositivo, que acaba os lançando para uma grande aventura. Bem-vindos, eu sou o Lelby e o filme se chama O Elo Perdido. Em uma misteriosa zona selvagem, um astronauta pede ajuda desesperadamente, mas seu comunicador não funciona. Ele acredita que caiu algum tipo de rasgo no tempo e no espaço, provavelmente nem mais é a Terra. Um rugido ao longe o assusta e ele começa a correr, mas é inútil, é um famoso e faminto T-Rex. Enquanto isso, na Terra normal, Matt Lauer, o apresentador de TV, recebe em seu programa o pomposo Dr. Rick Marshall como seu último convidado. Rick estuda a teoria das dobras do tempo, só que levou 50 milhões de dólares em pesquisa. Ele até escreveu um livro sobre e agora está pedindo ainda mais fundos. Matt acha a ideia de dimensões paralelas ridículas e que cientistas da área chamam isso de absurdo, o que irrita Rick e o faz sair do estúdio, mas ele volta pistola ao vivo quando ouve Matt dizer que ele é louco. 3 anos depois, Rick está fazendo uma apresentação sobre táquions, partículas subatômicas que se movem tão rápido que até viajam para trás no tempo. Ele projetou um dispositivo, o amplificador de táquions, que deve permitir que eles viajem de lado no tempo para outra dimensão onde passado, presente e futuro se encontram. Infelizmente, seu público não se importa muito, pois é apenas um monte de crianças e uma excursão de classe. Palestras para crianças é o único trabalho que Rick consegue depois do incidente na TV, mas a doutoranda Holly Cantrell parece interessada em sua pesquisa. Ela acha que ele deveria construir o amplificador porque suas teorias estão certas. Ela tira um fóssil antigo com a marca de um isqueiro moderno. Ela o encontrou no deserto, cercado por cristais que irradiam energia táquil, como que ela está usando em seu colar. Rick olha para o fóssil, pega seu isqueiro e o coloca na impressão. Cabe perfeitamente. Isso lhe devolve a esperança que havia perdido. Holly volta para vê-lo e o encontra acordando de um coma alimentar. Rick ficou trabalhando até tarde, mas conseguiu terminar o amplificador de táquios, que ele construiu usando alguns objetos domésticos. Ele não foi corajoso para testá-lo, então Holly o leva para o deserto onde ela encontrou o fóssil. O problema é que a caverna que ela costumava explorar se tornou uma atração turística. Então eles pagam ao dono da loja de presentes, Will Staton, para levá-los até lá em sua jangada. A caverna foi até decorada para parecer assustadora, mas Rick e Holly não se importam. Quando há uma forte leitura de táquios na caverna, então Rick liga o amplificador, que cai na água quando um terremoto começa de repente. As águas sob eles ficam mais agressivas e a jangada é empurrada para a parte de trás da caverna, que magicamente se tornou mais profunda e brilhante. O trio caiu no vórtice, que acaba sendo uma distorção do tempo, que os leva para uma outra terra. O passado, o presente e o futuro colidem, como Rick havia teorizado. Eles estão em um grande deserto, cercado por coisas diversas, que caíram ali do nada. O problema é que eles perderam o amplificador. Um barulho os alerta de uma presença próxima, então eles vão investigar. Eles encontram 2 criaturas primatas, prestes a sacrificar uma terceira. Will tenta assustá-los com a chama de seu isqueiro, mas a criatura simplesmente agarra quando ele acidentalmente deixa cair no chão. Como ela estudou línguas primitivas, Holly se aproxima da terceira criatura para mostrar que eles são amigos e descobre que o nome dele é Shaka. Rick tenta checar o tornozelo ferido de Shaka, mas isso o faz enlouquecer e corre, então o trio vai atrás dele. Eles acabam caindo em um buraco cheio de ossos. Trepadeiras se esgueiram por trás e os agarram para pendurá-los em uma árvore. Então o grupo se balança de um lado para o outro. Um T-Rex aparece do lado oposto e tenta comê-los. Mas por causa do balanço, ele acaba por morder as trepadeiras em vez disso. E isso libera o grupo, onde imediatamente começa a correr para a selva, onde eles param para tirar uma foto do T-Rex como prova antes de seu caminho para uma montanha. Shaka atravessa uma ponte e está tentando destruí-la para impedir que o dinossauro passe, então o trio deve correr mais rápido para não serem deixados para trás. Eles cruzam, e quando o T-Rex vê o quão estreita a ponte é, ele decide que não vale o risco, não vale a pena e vai embora. Só que ele muda de ideia quando ouve o Rick dizer que seu cérebro é do tamanho de uma noz. Então ele se vira e salta sobre a brecha para ir atrás deles novamente. O grupo começa a correr mais uma vez e entra em uma caverna diferente, com uma entrada muito pequena para o T-Rex. Dessa vez ele desiste. Holly o chama de Grumpy. Dentro dessa caverna, Shaka encontra os esqueletos de 2 humanos e um monte de coisas, incluindo um toca-discos, então eles decidem acampar lá durante a noite. Holly, atuando como intérprete de Shaka, ele conta que ele é o príncipe de seu povo e vítima de uma trama para roubar seu trono, pois seu único crime foi querer amar demais, e ele acha que foi tratado com injustiça por ter feito cocô no poço da vila. Will, com uma caixa, quer proteger a entrada da caverna, mas Rick o lembra mais uma vez que os dinossauros têm cérebros do tamanho de uma noz. De
repente algo atinge a caverna e a faz tremer, e quando eles saem para verificar é uma noz gigante que o T-Rex jogou. Na manhã seguinte, Shaka traz algumas frutas para o café da manhã como sinal de amizade e é isso que ele considera como uma boa comida. A caverna começa a tremer novamente quando uma luz muito brilhante aparece, então Rick recebe uma visão de um alienígena pedindo ajuda. Ele corre para a selva com seu grupo até se depararem com o templo abandonado com estátuas estranhas e algum tipo de obelisco de cristal que enviou a mensagem para ele. Shaka está preocupado com essas estátuas e tenta avisá-los dos seres escondidos no escuro, mas eles não conseguem entendê-lo, então esses seres parecidos com lagartos aproveitam a oportunidade para sair. Holly tira o cinto na tentativa de usá-lo como arma e Rick tem uma ideia, usa a fivela para refletir a luz do sol nas estátuas e depois no obelisco, abrindo um portal e eles entram, mas os seres não. Eles vão a uma dimensão onde o alienígena chamado Wennick se esconde e ele explica que as criaturas do lado de fora são Sleestax e estão tentando dominar o mundo usando o poder dos cristais. Para derrotá-los, ele precisa do amplificador Tachyon de Rick, dessa forma ele poderia mandar o trio para casa também, Will não confia nele. O grupo volta para a selva onde Rick tenta formar um plano e encontrar o amplificador. O primeiro passo é usar a urina de dinossauro que ele coletou durante a noite para encobrir seus odores. Rick toma banho com ele 2 vezes, mas seus amigos se recusam. O plano acaba sendo inútil porque Shaka encontrou algumas pistas e eles retornam ao deserto para uma área que Holly imagina ser o ponto de entrada porque está cheio de coisas aleatórias. Quando um caminhão de sorvete cai de outro tempo. Um bando de dinossauros aparece para se alimentar do sorvete, incluindo Grump e sua namorada, que são muito territoriais. E ele sente o cheiro da urina e decide ir atrás do grupo. Todos começam a correr em direções diferentes. O Grump consegue pegar o Rick, mas ele se liberta quando seu ponteiro de laser atinge no olho do Grump. Grump, vulgo zangado, pega um manequim e o destrói, e Rick vê um tanque de nitrogênio líquido, ele pega e leva para uma catapulta que Holly e Will preparam para ele. E é atirado bem na boca do dinossauro fêmea, fazendo-a explodir em milhões de pedaços, e é revelado o amplificador que estava em seu estômago o tempo todo. Um pteranodonte aparece na hora, antes que eles possam pegá-lo, e sai voando com ele. Isso faz com que Rick desista da busca e Holly fique magoada com essa decisão, porque ela tinha jogado fora seu futuro na ciência por segui-lo em suas teorias malucas. Ela, Will e Shaka voltam para a selva para acampar durante a noite, e Holly traduz um pouco mais do que Shaka diz sobre sua vida. Ele sente falta da tribo, que é um nômade e vive onde há comida, as mulheres atendem a todas as necessidades. Shaka tem seu próprio harém, mas acha elas feias. Sua conversa é interrompida por Rick, que teve muito tempo para pensar e decidiu que ele não vai desistir. Ele tenta se desculpar por sua atitude com uma música no banjo, enquanto um enorme mosquito suga seu sangue, que o faz se sentir cansado. O mosquito acaba morrendo quando Rick desmaia em cima dele. Na manhã seguinte, Rick não percebe o hematoma em suas costas, ele apenas guia o grupo para o vulcão, onde está o ninho do pteranodonte e o amplificador. Com muito cuidado, Rick se esgueira entre os ovos sem tocá-los, e chega ao amplificador, que tem tocado música o tempo todo. Quando Rick desliga, os ovos começam a eclodir, porque é o que tem mantido adormecidos é a música, agindo como uma canção de ninar. Rick não consegue encontrar uma maneira de ligar o amplificador novamente, então ele começa a cantar e seus amigos logo se juntam a ele, até mesmo Shaka, que prova ter uma voz maravilhosa para cantar. Para comemorar o sucesso, eles voltam ao deserto e se divertem na piscina, onde Shaka compartilha algumas frutas com Rick e Will, pois é a tradição de sua aldeia. Essas frutas têm compostos de ópio, então os 3 homens ficam meio atordoados e esperam passar o efeito. Holly experimenta o amplificador, faz aparecer outro obelisco de cristal e encontra uma caverna dentro com ovos de dinossauro e pega um. Há também um holograma com a mensagem dos nativos com um aviso. O Wennick é na verdade o vilão. Ele está tentando obter o poder dos cristais, mas antes que ela possa avisar, ela é capturada por um Sleestak. Enquanto isso, os homens adormecem depois de comer um caranguejo gigante que caiu em uma fonte termal e virou cozido. Na manhã seguinte, eles descobrem que Holly se foi, então Rick envia Shaka em uma missão, enquanto ele e Will exploram a caverna do obelisco. Eles seguem as criaturas disfarçados até o templo, onde Holly está em uma jaula cercada por lava. Então Rick pula na gaiola de Holly e começa a balançar de um lado para o outro. Os dois pulam para fora da gaiola antes que ela caia. Eles se beijam ali mesmo. Holly diz sobre o Wennick e Will comenta que enviamos Shaka para buscá-lo. Wennick aparece com um exército controlados pela mente e faz o Grump aparecer para cuidar deles. Rick decide que não deve mais fugir, então depois de mandar Holly embora para sua segurança, ele confronta o T-Rex. Ele tenta usar algum dos fogos de artifício que o Will tinha no bolso, mas eles não funcionam, então ele o joga fora junto com seu isqueiro, o que cria o fóssil que Holly encontrou.
Em seguida, ele usa um cajado para tentar um salto com vara, mas o Grump simplesmente o engole no meio do pulo. Como o Grump não ia muito com a cara do Rick, ele se dá por satisfeito e sai, então agora os Slistax voltam ao templo. Enick entra no obelisco e começa a trabalhar o amplificador nos cristais, enquanto o grupo tenta lutar contra os Slistax, mas há muito deles. De repente chega uma ajuda poderosa, é Rick montado no Grump, que derrota facilmente todos os inimigos que o cercam. Todos querem saber como ele está vivo, então Rick diz que Grump cargou ele depois de um bloqueio intestinal, que ele o ajudou e que agora Grump é grato por isso, então viramos amigos. O grupo entra no obelisco e encontra Enick, que abriu uma distorção do tempo para a Terra. Rick pula nele e luta, Will tenta ajudar e bate na mesa de cristal e o faz cair. Isso faz a porta fechar, então Rick pensa rapidamente e pega o colar de cristal de Holly para substituir pelo que quebrou. A porta se abre novamente, então Rick e Holly correm em direção a ela, mas o Enick impede o Will, e o Will também segura o Enick com a ajuda de Shaka e fala a seus amigos partirem, que ele mal teve uma vida na Terra, então se ele ficar aqui com Shaka já é um novo recomeço. Holly e Rick entram no portal e voltam para a Terra. Enquanto isso, Shaka leva o Will com ele para conhecer sua tribo. Então Will, surpreso, deve ter pensado, putz, me dei bem, porque vê lindas mulheres e que Shaka chama de feias. Rick aparece na TV novamente para esfregar seu sucesso no rosto de Matt Lauer e promove seu novo livro, o que faz ele saltar sobre ele para socá-lo, e aparece um ovo de dinossauro que Holly trouxe e o ovo choca enquanto descansava na mesa e revela que não é de um dinossauro, mas sim de um bebê Slistax. É isso aí, se você gostou do filme, se inscreva e nos conte nos comentários.